Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Gestão Empresarial. Estamos aqui dando continuidade ao módulo de RH, de Recursos Humanos. E como prometido, trouxe uma aula muito interessante, uma aula que não apenas para o nosso conteúdo, para o nosso curso, ele vai ser muito válido, mas para toda a nossa vida daqui em diante. Eu busco trazer para vocês sempre matérias, sempre assuntos, né, ali relacionados à nossa grade, é claro, mas que também possam agregar para vocês de alguma forma nessa trajetória da carreira que vocês estão construindo. Tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito do recrutamento e seleção. A gente sabe que essa é uma das funções, uma das responsabilidades do setor de recursos humanos, não é mesmo? Então, quando a gente fala a respeito do recrutamento e da seleção, a gente pode entender como o recrutamento vai ser uma junção, né? Vai ser a reunião de todos os currículos, do maior número de perfis profissionais possível que se destine para uma determinada vaga. E a seleção vai ser como se fosse o processo de pensar dentre todos esses currículos que foram reunidos, todos esses currículos que foram juntados, né? Selecionar ali os melhores candidatos, né? Para fazer uma seleção, né? Todo um processo para se identificar qual, né? Que mais se encaixa, qual que mais teria sucesso, né? Referente àqueles pré-requisitos naquela determinada função, naquele determinado cargo, ok? Então, de forma simplificada, aí está a diferença entre seleção e recrutamento, ok? Pessoal, quando a gente vai falar a respeito de uma entrevista de emprego, né, de uma seleção, a gente vê o que? Dois polos, né? O recrutador, no caso a empresa ou profissional responsável por fazer, né, essa seleção, realmente pensar esses melhores candidatos, e temos o outro lado que é o candidato em si, né, aquela pessoa que está concorrendo àquela determinada vaga, certo? Então é o seguinte, hoje a gente vai buscar falar um pouco a respeito desses dois polos, certo? Primeiramente, quando a gente fala a respeito, né, da parte do recrutador, o que a gente vê? Tem que ser um profissional que esteja ali totalmente desvencilhado, totalmente divorciado de qualquer preconceito, de qualquer pré-julgamento e preconceito também, ok? Então ele deve tirar ali, esquecer tudo que é bom, tudo que é mal, todas as ideias que ele tem assim a respeito de, né, questões subjetivas mesmo. Por exemplo, se você encontrar ali naquela entrevista uma pessoa que tem uma religião diferente da dele, que tenha uma preferência sexual diferente da dele, um tom de pele, né, diferente da dele, enfim, idade, né, que seja um jovem que ainda não tem experiência profissional, que seja um idoso, né, uma pessoa de terceira idade, que esteja ali buscando uma recolocação profissional, ele deve tratar todos esses agentes, todos estes candidatos de maneira uniforme. Então, naquele momento, antes de começar todo esse processo, ele precisa se desvencilhar de qualquer pré-julgamento, de qualquer preconceito, tá bom? Então, por isso a gente fala que é um trabalho, é uma função que deve ser exercida com muita empatia, com muita sororidade, tá bom? Deve haver uma compreensão e uma leveza muito grande por parte daquele profissional. Sim, porque naquele momento ele está ali para identificar o melhor candidato para uma determinada função, né? Naquele momento ele está um pouco pró-empresa, mas não é por isso, não é por essa razão que ele vai deixar de ter empatia, realmente de compreender a outra pessoa. Então ele deve se preparar muito bem. Essa preparação, ela se inicia
no momento onde ele vai verificar qual que é o cargo, qual que é a função a ser preenchida. E quando a gente fala sobre isso, não é apenas você identificar qual que é o cargo, qual que é o salário, qual que é a função, mas outras características intrínsecas àquela vaga, àquela função a ser preenchida, entendeu? Então vai verificar como que a equipe, né, que vai trabalhar com a pessoa que preencher aquela função, como realmente a empresa, né, qual que é a cultura da empresa, qual que é a missão, quais que são os valores, identificar o turnover. O que é turnover? Vai ser a rotatividade de empregados naquela função. Pode ser que seja uma função que seja que apresente, né, insalubridade, periculosidade, que seja uma função que ela exige ali muito do candidato, né, que realmente cobre, que tenha grandes responsabilidades, ok? Então, deve-se verificar se aquela função, se aquele cargo, ele constantemente está precisando de novas contratações, porque ninguém fica, sabe? Aí não é pensando assim, nossa, é um cargo muito difícil de ser preenchido, então eu vou ter que realmente achar um desesperado para colocar naquela vaga. Não é assim, tá? Você deve procurar identificar qual que seria o melhor perfil, né, o melhor candidato, o melhor perfil que encaixaria naquela função, daria certo, teria sucesso ali. Entendeu? Então, depende de uma visão clínica deste profissional, né, para identificar, para fazer os requisitos necessários para preencher aquela vaga. Vocês se lembram da nossa primeira aula, onde uma das tarefas foi vocês bolarem aí o perfil profissional de um subgerente de supermercado? Aí ali vocês colocaram, olha, precisa ter um senso de liderança muito bom, precisa ser uma pessoa comunicativa, né, que dê soluções, né, que consiga resolver problemas, uma pessoa que consiga treinar uma determinada equipe, que seja motivadora, né? A gente criou ali alguns aspectos, né, alguns requisitos para preencher aquela função. E da mesma forma, né, vai ser feito, né, para qualquer função a ser preenchida, ok? Outra coisa, pessoal, quando a gente vai falar a respeito da entrevista de emprego em si, é importante, é fundamental com que o entrevistador ele tenha um controle muito específico, um controle muito bom da situação, ok? Porque para evitar com que aquele entrevistado ele divague nas perguntas, ele não seja objetivo, né? Até mesmo porque deve-se trabalhar com o tempo, né? Não é só uma pessoa que ele vai entrevistar. Às vezes tem 20, 30 ali candidatos para ele entrevistar num dia só. Então é um processo assim cansativo, né? Então deve ser muito bem planejado. Por isso, essa entrevista, muitas vezes ela é dividida em tempos, tá? Por exemplo, 40% do tempo ali daquela entrevista, geralmente ela é destinada para pesquisar, para desmiuçar o histórico profissional daquele candidato. Como assim, Aretus, histórico profissional? Quem vai buscar entender, né, quais que foram as últimas experiências profissionais dele, né? Se aquele candidato, quais que foram as condições que ele deixou o último emprego, qual que foi o motivo, certo? Qual que é a área de interesse dele, quais que são as aptidões que ele apresenta, se ele fez mais algum curso, se ele tem alguma outra, né, tem alguma atualização. Então, 40% do tempo ele vai buscar compreender, entender as capacidades e as habilidades, as qualificações, as últimas experiências profissionais daquele candidato, ok? 20% do tempo ele é destinado para pesquisar o histórico familiar daquela pessoa.
tá? Identificar como que é o núcleo familiar, se mora com os pais, se é casado, se tem filhos, ok? Se a pessoa faz uma faculdade, faz um curso técnico, se tem doença, se a família dele tem um histórico de doenças, né? Porque dependendo da função que se for preencher, se for uma função insalubre, perigosa, então deve-se analisar muito bem o histórico, né, de saúde daquele candidato. Para quê? Para identificar se aquela função poderia agravar alguma condição de saúde, né? Se ele seria mais propenso a desenvolver uma doença do trabalho decorrente daquela função que se busca preencher, entendeu? 20%, outros 20% é destinado para identificar quais que são quais são os aspectos sociais dele, entendeu? Qual que é o núcleo social que ele tem inserido, o que ele gosta de fazer no final de semana, se é uma pessoa que ela ingere bebida alcoólica, se é uma pessoa que fuma, faz uso de tabaco ou de algum produto entorpecente. Então tudo isso se verifica também, porque aí consegue ver, né, se aquela pessoa, se ela é propensa a ter problemas, né, de embriaguez, de chegar embriagado no trabalho, de faltar em razão a isso, né? Se vai trabalhar, por exemplo, com um tipo de material inflamável, se correria risco dele fazer o uso de cigarro, de tabaco durante o expediente, durante ali a atividade dele, e se aquilo colocaria em risco, se aquilo poderia desencadear um acidente de trabalho dessa natureza. Então tudo isso é analisado, entendeu? Aí tem gente que fala assim, Aretus, mas como assim? Esse recrutador é muito sem o que fazer, né? Porque é tanto de pergunta que faz. Né? Alguns alunos me perguntaram isso na aula passada, me perguntaram isso ontem. Eu expliquei, não é assim. O recrutador, ele tá ali pró-empresa, né? Buscando identificar qual o melhor candidato, quem que se encaixaria melhor naquela função. Então, é o trabalho dele, né? Ele tem que zelar por essa qualidade. Então, a gente não pode ver o recrutador, o profissional de RH, a empresa como um inimigo, né? Mas a gente precisa entender como nossos parceiros, para que todo aquele trabalho seja desenvolvido da melhor forma. Opa! Ok? Tem uma pausa aqui, pequeno acidente acontece. Opa, peraí, pessoal, desculpe. Enfim, home office, né? Tudo é possível. Então, pessoal, dando continuidade, né? Outra coisa também muito importante, né? Se pesquisa o histórico escolar, né? Quais são os cursos que aquela pessoa fez, se tem palestras que ela assistiu recentemente, qual que é a formação, se tem ensino médio, se tem ensino fundamental, se é graduado, ok? Então, tudo isso é observado, tá bom? E é destinado também 20% desse período, né, dessa entrevista para identificar esse histórico. Certo? Pessoal, eu separei muitas coisas aqui pra vocês. Já vou. Pessoal. Pessoal, outra coisa fundamental. A gente precisa lembrar que alguns testes eles podem ser aplicados durante a entrevista de emprego, tá bom? Durante todo esse processo de recrutamento, de seleção. Testes que podem ser aplicados, por exemplo, de fluência verbal, um teste de memória, distinção das cores, algumas aptidões específicas, capacidade de concentração e realização de tarefas, criatividade, observação, tá? Por exemplo, criatividade, desenvolvimento, discernimento, vontade. Ok? Pessoal, uma dinâmica muito bacana que também é feita, por exemplo, o
né, o entrevistador, ele pode, no momento que o entrevistado está ali respondendo muito bem, quebrar um pouco aquela situação, né, e fazer uma pergunta, assim, inesperada. Assim, não, Aretus, mas como assim? Então quer dizer que o recrutador vai querer quebrar minhas pernas aí, vai querer dificultar a minha entrevista? Na verdade, a gente precisa entender, né, que ele tem uma função muito importante. A gente verifica, né, ainda mais nesse momento, durante toda, né, sempre, né, a gente vai ver muitas pessoas procurando emprego, né? Então, às vezes aquela pessoa está tanto tempo, né, procurando uma oportunidade, buscando uma oportunidade, e o que ela pode fazer, né? Às vezes, mentir no currículo, entendeu? Mentir durante a entrevista. Mas se a pessoa estiver desesperada, isso às vezes isso acontece, né? Uma pessoa não tem experiência, enfim. Mas é o seguinte, pessoal, aí para isso nós como recrutadores, na função de recrutadores, a gente precisa identificar, né, um pouco dessas mentirinhas, dessas pegadinhas, né? Pode ficar tranquilo que aqui o pessoal tá sabendo que é home office, tá? Enfim, gente, é assim. Fala assim. Oi, gente. Enfim. Então, pessoal, pode fazer algumas perguntas ou algumas dinâmicas. Por exemplo, vende pra mim essa colher. Como você venderia pra mim essa colher? Mas isso não tem nada a ver com a vaga que eu tô buscando. Mas, entende, ali a pessoa, o recrutador, ele vai buscar entender, identificar algumas capacidades que você tenha. Se você consegue ter um bom desenvolvimento para lidar com situações inesperadas, né? Se você tem a capacidade, né, realmente a habilidade de conseguir solucionar problemas, certo? De negociação, como é a sua dicção, a sua fluência verbal. Então ele busca, né, com que você fale, com que você desenvolva ali um diálogo, com que você se abra, realmente conte um pouquinho sobre você, tá bom? Muito legal também é quando fazem, assim, perguntas que te pegam de surpresa. Por exemplo, por que você saiu do último emprego? Ou, por que você deseja mudar de cargo? Caso, por exemplo, a pessoa ou o entrevistado ele já ocupe uma função em uma determinada empresa, está buscando uma outra oportunidade. Entendeu? Ou então, olha, eu estou vendo que você não tem experiências profissionais, mas eu gostaria de saber por que você se candidatou para esta vaga de emprego? Porque eu não tenho experiência, né? Porque eu quero trabalhar. Uma coisa que eu sugiro, gente, que é uma peça assim, que é algo fundamental. Não. Nunca faça isso. Nunca fale mal de uma empresa para outra empresa, tá? Não faça isso. Não, mas as condições que eu saí da última empresa não foram legais. Era uma empresa que não tinha uma cultura de incentivo para os seus funcionários. Eu não estava insatisfeito e quis sair. Mas calma, você pode falar isso de maneira muito suave, de maneira agradável, sem desabonar, né, a reputação, realmente, ao nome da outra empresa. Então, você pode falar, olha, a minha primeira experiência, busco, né, uma primeira experiência de trabalho, uma primeira experiência profissional. Apesar de ainda não ter essa experiência, tenho muita vontade de aprender, tenho disposição, né? Estou aqui para ouvir. E durante aquele diálogo, você buscar realmente falar um pouco desse objetivo que você tem, né? Que todos precisam começar de alguma forma, né? Você é uma pessoa interessada, uma pessoa esforçada, você está ali para aprender, né? Ou, se você está saindo de um outro emprego, né? Você pode falar, por exemplo, não, porque eu me preocupo, eu busco, né, um crescimento de médio a longo prazo. Busco uma empresa que tenha uma cultura de incentivar os funcionários a crescerem ali dentro, a realmente construírem uma carreira dentro da empresa, ok?
Então, nessas respostas, você como entrevistado, você pode dar isso, entendeu? Você pode trazer isso de que você tem uma visão de a médio a longo prazo. Porque as empresas, elas não querem uma rotatividade grande de funcionários, não. Né? Uma empresa, ela tem também a sua função social. Então, por isso, né, o entrevistador, ele busca identificar ali qual que é o perfil desse candidato, né? E se o perfil dele vai se adequar ali ao perfil da empresa, ok? Outra pergunta também muito feita nas entrevistas é qual a sua melhor qualidade? Ou qual o seu maior defeito? Minha maior qualidade é que eu sou muito organizada, que eu sou muito esforçada. O meu pior defeito é que eu sou muito perfeccionista. Gente, vamos buscar ser sincero? Vamos buscar ser sincero? Porque é o seguinte, você conseguir identificar ali um defeito seu, demonstra também que você é uma pessoa que consegue fazer uma autoanálise. Demonstra que você é uma pessoa que consegue ali mostrar que você erra, que você sabe que você errou, né? Que você consegue correr atrás do seu erro. Então essa, na verdade, é uma qualidade muito bacana, né? Nos profissionais, tá bom? Então sempre ali, quando você cometer um erro, assumir que cometeu determinado erro, ok? Uma dica muito bacana que eu gostaria de tratar com vocês a respeito de como produzir um currículo, um bom currículo, um currículo que possa ter sucesso, né, ali numa entrevista, ok? Aí sobre isso a gente vai falar no próximo bloco da nossa aula, tá bom?